Olá pessoal, eu sou a professora Juliana. Vamos agora ver o conteúdo de Geografia e as regiões do Brasil para o quarto ano. Passando o território brasileiro por inúmeras transformações ao longo da história, pesquise e determine como se desenhou a regionalização brasileira na década de 70. Nós observamos no mapa do Brasil, nas aulas anteriores, que o mapa sofreu algumas alterações, algumas modificações. Novos estados surgindo, novas cidades, então houveram algumas modificações e com isso as questões das regiões do Brasil também sofreram alterações. Então, olha lá, em 1969, uma nova divisão regional foi proposta. Na região norte, ficaram os estados do Acre, Amazonas e Pará. Território de Rondônia, Roraima e Amapá também. Na região nordeste, os estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o território de Fernando de Noronha. A região leste, que hoje não tem mais esse nome, foi substituída pela região sudeste, formada por Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é o antigo estado da Guanabara, e São Paulo. Na região sul, localizavam-se o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Na região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. O processo de regionalização pode ser determinado por aspectos variados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, tem um papel fundamental no estudo e compreensão dos aspectos regionais. Pesquise como surgiu esse instituto e suas principais funções no estudo geográfico do território brasileiro. A pesquisa já foi feita, aí com vocês. Então, uma das possíveis respostas é que foi criado em 1871, desde lá da época do Império Brasileiro ainda. O IBGE tem como missão, ele tem que identificar e analisar o território. Tudo o que acontece no território brasileiro, ele vai identificar e analisar. Ele vai contar a população, vai mostrar como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas, revelando ainda como que as pessoas vivem. Então, o IBGE ele vai contabilizar, vai contar quantas pessoas existem, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas são alfabetizadas, quantos são analfabetos, quantas pessoas moram num lugar, certo? O número de desempregados. Isso é função do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resolução de exercícios. Leia o texto. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Então, quem escreveu isso foi o Chico Buarque de Holanda. Com base no fragmento da letra de Chico Buarque, como podemos caracterizar a cultura e sociedade brasileira? O que será que quer dizer esse texto? Como que a gente pode dizer uma característica sobre a nossa sociedade, sobre a nossa população aqui do nosso Brasil? Olha lá, o pai dele era paulista. O paulista é quem nasce em São Paulo. O avô dele era pernambucano. Pernambucano é quem nasce em Pernambuco. O bisavô, mineiro. Mineiro é quem nasce em Minas Gerais. O tataravô dele era baiano, quem nasce na Bahia. E ele está na estrada, sendo assim por muitos anos, se tornou um artista brasileiro. Então, ele está falando sobre os ascendentes dele, de onde que ele veio, da história dele. Então, na família dele tem gente de São Paulo, de Pernambuco, de Minas Gerais, da Bahia, e cada um vai trazendo o quê? Seus costumes, suas tradições desses diferentes lugares. E assim é formada
o povo brasileiro. Cada região, cada lugar tem uma característica, tem um costume, tem uma tradição. Sendo característica brasileira sua diversidade geográfica e cultural, com o auxílio do seu livro, construa a tabela a seguir com os aspectos culturais, sociais e naturais de cada região brasileira. Para fazer esta atividade, vocês devem olhar lá no livro de vocês, da página 197 até a página 205. Fazer a leitura dos textos do livro da página 197 até a 205 para conseguir responder a essa tabela, tá? Então, para que vocês possam fazer aí no caderno de vocês a tabela de cada região com o aspecto natural, o aspecto social e o aspecto cultural, você deve dar um pause no vídeo agora para poder conseguir fazer a leitura e copiar uma das possíveis respostas, além do que tem no livro também. A região norte, um aspecto natural, é formada por planícies, planaltos e depressões. O rio Amazonas, que é o mais famoso da região e o maior. As chuvas lá são bem distribuídas e tem como a vegetação típica a floresta amazônica. Aspecto social, é uma região que tem 17 milhões de habitantes, tem a miscigenação, ou seja, a mistura de índios com europeus, principalmente os portugueses. E o aspecto cultural, muito comum lá, são os povos ribeirinhos, são aqueles que moram às margens do rio, que é uma das principais vias de transporte. Na região nordeste, nós temos como característica natural planícies, planaltos e depressões, destacando ali o rio São Francisco na Serra da Canastra. O clima tropical semiárido com falta de chuva e seca dos rios. Com a falta de chuva e o clima muito quente, muitos rios acabam secando. Aspectos sociais, uma região com aproximadamente 50 milhões de habitantes, com a mistura de povos indígenas, africanos e europeus. Aspectos culturais da região é a literatura de cordel, danças como maracatu, o frevo e tambor de crioula. Existem vários outros, estou destacando algumas. Na região centro-oeste, a questão dos aspectos naturais, nós temos uma região formada por planaltos e planícies, sendo conhecida como a maior área alagável do mundo. O clima dessa região predominante é o tropical, onde o verão é chuvoso e o inverno é muito seco. O cerrado é a vegetação predominante. Uma região com 16 milhões de habitantes e a presença marcante dos indígenas na região. Aspectos culturais, muita influência sulista das pessoas da região sul, os indígenas, pessoal do Paraguai, Bolívia, influência paraguaia, influência boliviana, assim como muita influência dos paulistas e mineiros também. Destacamos ali a manifestação da cavalhada e o cururu. Na região sudeste, aspectos naturais que nós podemos destacar são aqui a questão da formação das planícies e planaltos, destacando o Planalto Atlântico, a hidrografia, o rio Paraná, que é um rio muito extenso, o clima tropical de altitude, com temperaturas médias e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Porém, ali no Vale do Jequitinhonha, é atualmente o clima tropical semiárido. Desculpem o erro aqui, vale saiu invertido, tá? A palavra saiu escrita errada. A grafia correta, vou corrigir aqui. Vale, na hora da digitação, saiu aqui ao contrário. O Vale do Jequitinhonha, ele é atualmente tropical semiárido. A Mata Atlântica predominante, apesar do grande desmatamento da nossa Mata Atlântica, né? Os aspectos sociais, uma região com 87 milhões de habitantes, com um bom desenvolvimento humano, tanto na saúde
quanto na renda. A renda no que se refere a salários, a dinheiro. A comunidade remanescente dos quilombolas ainda no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os aspectos culturais que nós podemos destacar são influências asiáticas, principalmente dos japoneses, europeus e africanos. Nós destacamos a festa do carnaval e o ticumbi. Porém, a região sul, nós temos alguns aspectos culturais aqui, como as planícies, planaltos e depressões. O rio Iguaçu, o rio Itajaí e rio Uruguai são rios de grande destaque na região. O clima subtropical com menores temperaturas do Brasil, ou seja, uma região mais fria. A vegetação predominante é a mata das araucárias, são vegetações mais altas. Uma região com aproximadamente 30 milhões de habitantes, mistura de povos indígenas, africanos e europeus, principalmente portugueses e espanhóis. Comunidades quilombolas também remanescentes na região, tem uma ótima qualidade de vida, com a menor taxa de mortalidade infantil e analfabetismo. O número de analfabetos, a taxa de mortalidade de crianças também é baixa. Aqui nós destacamos nos aspectos culturais a dança do fandango e a festa da uva. No que se refere à organização, na organização geográfica, espacial e territorial, podemos determinar que dentro de uma região podemos contar com diversas unidades federativas. Observe o mapa e determine quais unidades federativas constituem a região onde você vive. Olha o mapa aqui, pessoal. Esse mapa já está separado por cores e por regiões. Eu vou citar aqui, por exemplo, a região Centro-Oeste. É uma região formada por 3 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos aqui o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui o Distrito Federal, certo? A região Norte, por exemplo, que é a maior região em expansão territorial, ela tem maior espaço. É uma região que tem o estado de Roraima, Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Para a próxima aula, vocês terão agora 3 exercícios para pesquisar sozinhos aí. O nosso modo de vida é direcionado e influenciado pela região onde vivemos, de forma direta ou indireta, ou seja, que a gente sofre algumas influências culturais vindo de outros povos, como nós vimos aqui. Indique quais elementos e costumes caracterizam pessoas que vivem na mesma região que você. Exercício 2. Tendo em vista o distanciamento territorial, estabeleça uma relação entre as regiões Norte e Sul, nos aspectos climáticos e culturais, focando em semelhanças e diferenças. Então, olha só rapidinho aqui, a região Norte e a região Sul aqui, roxa, né? Apesar da distância física, um ser bem longe do outro, o que elas têm em comum? O que tem de semelhante e o que tem de diferente? Sendo a diversidade uma característica das regiões brasileiras, liste 4 aspectos positivos e 4 aspectos negativos dessa diversidade regional e justifique as causas da existência dessa característica. Certo, pessoal? Sobre as regiões brasileiras, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e curtido esse momento de estudo de hoje. Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau!